Abrimos as festividades dos 80 anos de nossa casa. Feijolo, seu lugar está aqui, ó, seu e dela. É com muita alegria que nós abrimos as festividades dos 80 anos de nossa casa. E nós, hoje, vamos ter a grata presença de um grande amigo da instituição, o nosso irmão Júlio Damasceno, a quem convido para isso. Daqui a pouco eu apresento o Júlio, que nem precisa apresentar, porque ele já é prata da casa. E nós vamos, como sempre aqui na nossa casa, nós iniciamos os trabalhos com uma página da meditação que vai ficar com o nosso amigo Luiz Felipe. Passa a palavra para ele. Eu quero dizer que é um prazer estar aqui na frente de todo mundo hoje. E, enfim, começando. Bom dia a todos. Hoje, para a nossa reflexão, temos a lição de número 179, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, intitulada O Novo Mandamento. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Palavras de Jesus, em João, capítulo 13, versículo 34. A leitura despercebida do texto induziria o leitor a sentir nessas palavras do Mestre absoluta identidade com o seu ensinamento relativo à regra áurea. Entretanto, é preciso salientar a diferença. O ama a teu próximo como a ti mesmo é diverso do que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. O primeiro institui um dever, em cuja execução não é razoável que o homem cogite da compreensão alheia. O aprendiz amará o próximo como a si mesmo. Jesus, porém, engrandeceu a fórmula, criando um novo mandamento na comunidade cristã. O Mestre refere-se a isso na derradeira reunião com os amigos queridos, na intimidade dos corações. A recomendação que vos ameis uns aos outros como eu vos amei assegura o regime da verdadeira solidariedade entre os discípulos, garante a confiança fraternal e a certeza do entendimento recíproco. Em todas as relações comuns, o cristão amará o próximo como a si mesmo, reconhecendo, contudo, que no lar de sua fé conta com os irmãos que se amparam efetivamente uns aos outros. Esse é o novo mandamento que estabeleceu a intimidade legítima entre os que se entregaram ao Cristo, significando que, em seus ambientes de trabalho, há quem se sacrifique e quem compreenda o sacrifício, quem ame e se sinta amado, quem faz o bem e quem saiba agradecer. Em qualquer círculo do Evangelho, onde essa característica não assinala as manifestações dos companheiros entre si, os argumentos da Boa Nova podem haver atingido os cérebros indagadores, mas ainda não penetraram o santuário dos corações. Emmanuel. Após essa página de meditação, nós vamos ter uma homenagem também aos 80 anos da EV, homenagem essa a ser executada pelos jovens da Mocidade Espírita Paulo de Tarso. Por favor. A nossa mocidade foi fundada em 1952 com o nome de Mocidade Espírita de Volta Redonda, porque era a única mocidade que tinha. Mas depois, com a fundação de outras casas, o Caminho da Luz, discípulo de Allan Kardec, aí a mocidade falou, vamos mudar, porque agora não é mais Mocidade de Volta Redonda. Aí escolheram Mocidade Espírita Paulo de Tarso a partir de 1959. E essa mocidade, a menina vai fazer. O caminho de luz é feito de passos simples. Hoje representamos as sementes que sustentam esta casa há 80 anos.
Trago o conhecimento, a doutrina que nos orienta. Trago à luz o evangelho que não se apaga. Trago o amor, a caridade que perfuma o caminho. Trago o sentimento, a fé que nos move. Sou jovem, caminho com tudo isso no peito e sigo construindo o futuro. Obrigada, casa querida, por ser caminho, luz e porto seguro, que possamos seguir juntos. Muito bem. Após essa belíssima homenagem, nós vamos fazer a nossa prece. Mas antes, porém, eu queria falar sobre o nosso Júlio, que no roteiro tem a apresentação do orador, não apresentado porque ele é prata da casa. O Júlio é um amigo da nossa instituição há muitos anos, há muitos e muitos anos. E sempre com boa vontade ele atende o nosso convite, apesar dos seus inúmeras ocupações, que é um homem ocupadíssimo, mas mesmo assim nunca deixou de nos trazer a sua presença aqui. O Júlio, jornalista, trabalha na Casa de Recuperação e Benefício Bezerra de Menezes, lá no Rio de Janeiro. É um grande estudioso de Kardec, da obra de Rustem e da obra de Pietro Baldi. É interessante que a obra de Pietro Baldi, que é uma obra difícil, o Júlio, garoto, jovem, adolescente, pegou o primeiro livro de Pietro Baldi e em 2 anos ele leu as 24 obras. E além, há 2 anos atrás, ele fez uma revisão, um trabalho, vou elogiar, não, porque posso elogiar que ele não é vaidoso, um trabalho sobre os 4 evangelhos de Rustem, digitou todinho, fez um trabalho belíssimo nesse livro, a que ele dedicou muitas e muitas horas do seu tempo, né? Ao Júlio, a nossa gratidão. E quando nós convidamos para ele fazer a palestra de hoje, eu tenho escolhido a bandeira do Espiritismo, que vocês vão ver a bandeira. Aí o próprio Júlio sugeriu: Luiz, fala aí na diretoria para a gente relançar o livro Bandeira do Espiritismo. A Bandeira do Espiritismo, vocês verão qual. E é um livro de 2002, mas nós, com autorização dos editores, dos autores, a associação mandou imprimir em comemoração aos 80 anos
da nossa casa. Foi o Júlio, estava com poucos dias. É bom, desculpa eu tomar o seu tempo um pouquinho, para ele viajar. Eu falei, vamos fazer isso, mas tem que digitar tudo. Ele precisava de que se digitasse metade do livro. Eu falei, só tem tempo para digitar metade. Eu falei, a gente arranja. Eu estava fora da cidade, mas liguei para a Vera estava no Rio. Eu falei, Vera, uma missão para você. A Vera bondosamente aceitou, então digitaram, o Júlio é metade, a Vera é metade, e o livro ficou pronto. Depois teve tantos problemazinhos, mas com a graça de Jesus o livro hoje estará pronto e vai ser distribuído a cada um. Hoje ele vai ser distribuído a cada um dos presentes, para vocês verem a bandeira do Espiritismo. E para mim, o prefácio do livro, o novo prefácio que o Júlio escreveu, espetáculo, vocês vão ver. Parabéns, Júlio. Vamos elevar nosso pensamento ao alto. Bondoso Jesus, aqui estamos reunidos em teu sagrado nome para comemorarmos os 80 anos dessa instituição. Nós te agradecemos, Senhor, de todo o coração, pela oportunidade de trabalho e aprendizado que tu nos concede. Hoje é um dia de festa para nós. E sabemos, Senhor, que os ex-trabalhadores que por aqui passaram, os milhares de trabalhadores nesses 80 anos, a quem muito devemos, e para esses trabalhadores que fundaram, que construíram e que mantiveram esta casa até o dia de hoje, para que nós pudéssemos desfrutá-las. A todos eles, Senhor, a nossa gratidão, e te rogamos que os abençoe e os recompense por esse trabalho exemplar na divulgação da doutrina. Que a tua misericórdia, Jesus, esteja com todos nós que aqui estamos, e as tuas bênçãos nos acompanhem em todos os momentos de nossa vida, para que possamos cumprir as nossas tarefas que tu nos designaste. Assim, Mestre amoroso, agradecido, nós iniciamos as comemorações dos 80 anos desta casa. Seja conosco, Senhor, agora e sempre. E assim seja. Conforme dizia o nosso amigo Newton Boechat, grande trabalhador do Espiritismo e amigo da nossa casa, sem mais delongas, a palavra conosco. Glória a Deus nas alturas e paz na terra a toda a humanidade. Meus amigos, hoje é dia de festa no céu, né? No céu e na terra. Que Jesus nos abençoe, nos inspire. Nós queremos começar a nossa exposição fazendo uma reverência aos pioneiros desta casa, aos 11 pioneiros dessa casa, Natalino, Oswaldino, Afonso, Iaro, Wagner, Gabriel, Braulio, Epídio, Sebastião, João Gomes, missionários, né, do bem, que plantaram essa semente maravilhosa que tantas flores e tantos frutos produziu, produz e produzirá ainda. Está aí a mocidade chegando, né? Anunciando os ventos do futuro. Então, que Jesus, que Maria Santíssima possam abençoar a todos aqui presentes, a todos os que começam essas festividades
tão importantes, né, para o nosso movimento, para a doutrina espírita de uma forma geral. Quando conversamos a primeira vez, né, sobre esse evento, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a questão dos 80 anos. Né? 80 anos é muito tempo. Para essa garotada que esteve aqui presente, é uma eternidade. E aí me ocorreu de lembrar um pouco daquilo que se passava há 80 anos atrás, para a gente ter uma ideia do intervalo de tempo que transcorreu desde então. Então, para vocês terem uma ideia, há 80 anos estava acabando a Segunda Guerra Mundial. Né? Há 80 anos estava se fundando a ONU. Né? A guerra acabou a 2 de setembro, nós estamos em agosto. Há 80 anos atrás, Nelson Gonçalves ocupava as rádios brasileiras com a sua música Maria Bethânia, que, ao contrário do que os mais jovens irão imaginar, não teve esse nome em razão da famosa cantora. Ao contrário, ela é que teve o nome a partir dessa música, que advém da composição ali de Capiba, que é um compositor pernambucano, que se inspirou numa peça de um conterrâneo para compor essa famosa canção Maria Bethânia. Nos cinemas brasileiros, Oscarito e Grande Otelo faziam sucesso com a comédia Não Adianta Chorar, e era um dos hits do momento. Né? Chico Xavier, o nosso abençoado Chico, só tinha 20 livros publicados dos 400 que produziria depois. Nesse ano foram publicados Missionários da Luz, Lázaro Redivivo e a Coletânea do Além, em favor, né, de uma obra Abrigo Bartira, se não me engano, lá em São Paulo. Há 90 anos, o nosso prezado Divaldo era um jovem rapazinho, com 18 anos de idade, né? Agora já partiu desta para melhor. Então, 80 anos é muito tempo, pois foi há 80 longos anos que se fundou em Volta Redonda a primeira casa espírita desta cidade, que é esta que nós estamos aqui agora, 80 anos depois, celebrando juntos uma belíssima história que se construiu com muito trabalho, com muito amor, com muito sacrifício. Nós reverenciamos, né, a figura dos seus fundadores, que começaram o seu trabalho exatamente numa situação de fraternidade, para dar assistência a uma jovem, né, que estava com problemas espirituais. Então, o ponto de partida desta casa já foi a caridade, já foi a assistência espiritual, desde antes de nascer, né, desde as suas primeiras horas. E foi um ano mais tarde que se ligou o primeiro forno da CSN. Então, olha quanto tempo a história da cidade se confunde com a história da siderúrgica, se confunde com a história desta casa que plantou essa belíssima semente há 80 anos atrás. Né? Foi por revelação espiritual recebida pelo médium Adalto Souza Teles que se veio a receber a sugestão ou a inspiração, né, de adotar-se como patrono desta casa o padre Francisco de Paula Vitor, que naquela ocasião ninguém conhecia, mas Deus tem suas razões que a razão humana desconhece. E nos dizem os espíritos
que a obra do Senhor é confiada aos simples, aos inocentes, aos fracos, aos obscuros, e nós nunca devemos esquecer essa lição. Pois foi o prezado Paulo Francisco de Paula Victor, o indicado pela espiritualidade para ser o patrono da primeira agremiação espírita de Volta Redonda. Na obra Os Quatro Evangelhos, os evangelistas nos descrevem o perfil dos missionários do bem, daquelas virtudes do céu que se encarnam para ativar o progresso humano, para promover o progresso, para desenvolver as inteligências e os corações. Dizem eles que mácula alguma se lhes notará na vida. O amor a Deus e ao próximo presidirá todos os seus atos e dominará todos os seus pensamentos. A infância tê-la-ão tranquila, isenta de maus pendores, laboriosa juventude. Na virilidade serão irrepreensíveis, pois que nenhum abuso, nenhum excesso a conspurcará. Na velhice, ver-se-ão respeitados, venerados, adorados, no sentido humano da nossa linguagem. Essa velhice será o reflexo de uma vida sem mancha aos olhos do Senhor. Pois foi esta vida exata, a descrição perfeita desse missionário do bem, até então desconhecido aqui em Volta Redonda, mas que tinha o seu nome escrito nos céus e que foi indicado para essa função de patrono da associação que surgia. Francisco de Paula Victor nasceu na cidade de Campanha, em Minas Gerais, a 12 de abril de 1827. Nasceu a 220 quilômetros aqui de Volta Redonda. Nasceu negro num tempo que a negritude era uma prova de extrema rudeza, de extrema aflição. E sua mãe era uma negra liberta que morava com a senhora Mariana de Santa Bárbara Ferreira, viúva do fazendeiro liberato José Tiburcio. Essa bondosa senhora, que era abolicionista, só tinha um filho e decidiu acolher, adotar, abrigar aquela criança que nascera filha da sua ex-escrava, né? E, meus amigos, já dizia Arquimedes, dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e levantarei o mundo. As grandes almas, os grandes espíritos, esses abençoados missionários do bem, que vêm à Terra em missões de sacrifício, de trabalho laborioso, eles vêm normalmente nas posições mais humildes. Jesus veio como filho de carpinteiro, seus assessores diretos eram pescadores, eram homens simples. Então, sempre os seus missionários trazem essa marca, o selo da manjedoura, né? De tal forma que, a partir daquela dificuldade, daquela simplicidade original, eles possam mostrar o seu valor. Foi assim com Francisco de Paula Victor. Veio negro no momento em que a escravidão ainda ocupava e manchava a nossa história, mas teve um auxílio, um pequeno auxílio, que foi o acolhimento da sua protetora, da sua madrinha, que foi suficiente para que ele mostrasse o seu valor. Patrocinando os seus estudos, ele despontou rapidamente, revelando o seu talento, a sua inteligência, a sua vivacidade intelectual. Aos 8 anos já sabia ler e escrever. Ainda menino foi aprendiz de alfaiataria. O padre da cidade lhe ensinou o latim. Estudava também francês e arquitetura. Mas o seu coração, a sua alma franciscana, porque não foi à toa que recebeu esse nome de batismo, a sua alma franciscana queria ser religiosa, tinha já a vocação da religiosidade. O sonho de Francisco era ser padre.
E quando perguntavam a ele por que ele queria ser padre, era para consolar as pessoas. Olha que coisa, era para consolar as pessoas. Só que naquela época, a posição de padre era vedada, né, aos negros, havia o preconceito, havia toda aquela questão social. Então, era uma situação atípica, um negro avançar, ascender a posição de padre, mas outra vez, o seu anjo guardião, aquela missionária também que havia encarnado para abrir-lhe as portas, para favorecer-lhe os primeiros passos, a Dona Mariana de Santa Bárbara, outra vez entra em ação. E foi por intercessão dela e vultosa doação para a igreja, que abriram-se as portas e ele foi aceito como padre. Olha que coisa, né? Que tristeza de um lado, mas que generosidade de outro, né? Imagina o quanto deve ter custado a Dona Mariana abrir as portas para o jovem Francisco. Mas assim foi feito, olha, finalmente o vigário de campanha recomendou o nome de Francisco e ele teve o seu nome aceito pelo bispo local, né? Foi logo enviado pelo bispo para o grande colégio de Caraça. Quem já ouviu falar no colégio de Caraça? É um grande colégio, uma tradição mineira. E aí eu fui procurar ver onde é que fica o município, né? Onde fica o colégio de Caraça. Fica em Santa Bárbara. Então a Dona Mariana, que era a protetora dele, tinha o sobrenome Santa Bárbara. E o colégio para o qual ele foi enviado para, digamos assim, desenvolver a sua formação, ficava no município de Santa Bárbara. Era o melhor colégio de Minas Gerais na época. E grandes filhos de políticos, de religiosos, de autoridades, todos iam lá para a escola do Caraça. E agora vocês imaginam o jovem Francisco, negro, na época da escravidão, chegando lá e se apresentando. Foi um negócio, foi um alvoroço, porque era colégio interno. Era colégio interno. Então tinha dormitório, tinham que ficar todos ali juntos, e o preconceito em altíssimo grau. Mas o bispo se impôs, naquela época, né, disciplina é disciplina, falou grosso lá, e a turma teve que aceitar. Mas aceitou daquele jeito que a gente conhece, né? Aceitou com humilhação. Então o Francisco chegava no quarto: Francisco, engraxa aqui as minhas botas. Francisco, lava aqui a minha roupa. Amarra o sapato, né? E qual foi a resposta do Francisco? Ele não reclamou, não. Ele engraxava, ele amarrava, ele lavava, ele deu um exemplo de cristandade absurdo, daqueles testes, daquelas provas de fogo, de humildade, que só os grandes espíritos sabem dar, sabem oferecer esse testemunho. E o mais importante, o mais relevante nessa história é que o testemunho dele foi tão firme, tão claro, tão decidido, que os colegas se renderam à humildade dele e passaram a respeitá-lo. Quando ele conclui o curso, todos já gostavam dele. Então é um exemplo precioso, valioso de cristandade, de verdadeiro cristianismo, de verdadeiro franciscanismo, né? Porque ele viveu aquilo que ainda era um estudante, né? Porque ainda ia ser padre, não era nem padre ainda. Ele já começou dando um exemplo brilhante, maravilhoso do que verdadeiramente é ser cristão, da humildade, o selo da manjedoura no coração. Assim foi o início da trajetória de Francisco, né?
acabou por derrubar toda a resistência. E aqui lembramos a frase de Jesus, né? É da lei, os humilhados serão exaltados. Então, ao final do curso, todos já admiravam Francisco. Francisco falava latim com fluência. Francisco falava francês com fluência. Francisco ensinava os colegas o latim e o francês para eles não serem reprovados nos exames. Francisco dava lições aos colegas, aquele Francisco que eles tanto humilharam, tanto tripudiaram quando da sua chegada. Ordenou-se padre em 1851 com 24 anos. E o tamanho respeito que ele havia conquistado do próprio bispo que defendeu ele lá na largada, né? Ele recebeu uma função que se chama de padre coadjutor, é um padre ajudante, um padre auxiliar. E em 1852, um ano depois, já recebeu a sua primeira diocese, né? Na cidade de Três Pontas. Qual é a história que nós já conhecemos de Francisco? Imagina qual é a reação da cidade quando recebe o padre negro. Preconceito de novo, perseguição de novo, incompreensão. Mas agora o Francisco já sabia tudo, né? Já tinha experiência, já estava escolado. O que aconteceu? Dispensável dizer que sofreu novas reações do preconceito local, mas sua dedicação e humildade eram tamanhas, como padre e professor, que novamente conquistou a todos. Resultado, ficou na diocese até 1905, por 53 anos. 53 anos, admirado, adorado por todos. Lembra da frase lá dos Espíritos? Na velhice será adorado, venerado, conforme quando os cabelos branquearam, todos já amavam Francisco, todos já dependiam de Francisco, e ele consolava toda a diocese de Três Pontas. Fundou e construiu em Três Pontas um dos melhores educandários de Minas Gerais da época, o Colégio da Sagrada Família, que concorria lá com o Colégio do Caraças. Olha aí. Então, aquele colégio que ele havia sido formado, que era um dos melhores, que os mais famosos, as celebridades da época estudavam, ele fundou um colégio tão bom quanto, e que concorria agora com Caraças em termos de qualidade, e dos quais ele era o professor de latim e de francês, e diretor, né? E construiu também a matriz de Nossa Senhora da Ajuda em Três Pontas. Então, a matriz da cidade deve-se ao esforço de Francisco de Paula Vítor. Mas o melhor, meus amigos, o melhor de Francisco sempre foi a caridade, sempre foi a sua amorosidade, aquele seu espírito de consolação. Lembra que Jesus prometeu o Consolador? O Consolador não precisa ser só os espíritos, só os desencarnados. O Consolador também podemos ser nós. Né? Nós também podemos ser agentes de consolação, agentes da amorosidade, transmissores, né, de afeto. Né? Imaginem uma pandemia de afeto. Se nós todos podemos, se a nossa respiração pode contagiar uns aos outros numa pandemia, por que o nosso afeto não pode também contagiar a todos e fazer o bem? Então foi assim com Francisco, ele se fez transmissor de consolação, um agente de consolação. Então, assim como a Dona Mariana abrigou e protegeu e fez com que ele estudasse e patrocinou seus estudos, aquela coisa toda, ele também oferecia estudo e abrigo aos jovens carentes da região. Então, multiplicou o benefício. O que ela fez por um, ele fez por muitos.
né? Repassava generosamente a terceiros as esmolas que a igreja recebia, inclusive as mais vultosas. Então, nos seus perfis biográficos, conta-se a história de uma vez recebeu, uma história parecida com a do Chico Xavier, né, que recebeu um carro de presente, e um Opala, né, não foi isso? Um Opala maravilhoso, na época que o Opala, né, os mais novos não vão lembrar disso, mas teve uma época, jovens, em que o carro da moda era o Opala. O Opala era um carro maravilhoso, né? Os mais antigos vão lembrar, era o sonho de consumo, né? E o Chico recebeu a doação de um Opala e chamaram ele lá do interior da casa para a rua para poder ver o carro, né? E ele achou, mas que coisa linda, aquele carro novo, brilhando. E só que ele olhou para a pessoa que tinha dado, olha, eu sinto muito, não posso aceitar. Mas, seu Chico, olha, nós compramos para o senhor, é de gratidão, tal. Ele fala, eu sei, eu agradeço muito a gentileza, o carinho, mas vamos doar lá para o Instituto tal, né, que vai fazer mais benefício do que para mim, né? E assim era também Francisco. Naquela época, o Francisco não tinha Opala ainda. Mas ele recebeu vultosas, não foi nenhuma, a história lá cita 3, né? 3 vultosas doações e entregava assim como se estivesse entregando o troco. E a pessoa que recebia ficava tão honrada e tão surpresa, né, com o valor da doação recebida, e dizia, não, mas eu quero devolver isso aqui para a sua igreja. Não, minha filha, está dado, segue seu caminho e tal. Então, era conhecido, isso espalhava pela cidade, essa fama de benevolência, de generosidade, de verdadeira fraternidade que representava Francisco de Paula Vitor. Ele acolheu com carinho franciscano um adolescente leproso dentro de casa. Vocês se lembram que Francisco de Assis, logo depois da sua conversão, digamos assim, o primeiro trabalho que Francisco escolheu, a primeira tarefa missionária que ele escolheu, foi ir para um leprosário para cuidar dos leprosos. E aquilo assustava as pessoas da cidade, né? Como é que aquele jovem tão saudável, tão bonito, tão vistoso, tão saudável, ia lá para o leprosário para cuidar das pessoas? Imagina o preconceito da época, a aversão, aquela coisa toda. E assim também o nosso Francisco, né, acolheu dentro de casa aquele leproso que ninguém queria, que ninguém tinha coragem de encostar, que todo mundo tinha medo, o estigma, o preconceito. Ele recebeu dentro de casa e ficou tratando o jovem. Então, nós não estamos falando de fraternidade com F maiúsculo, né? Nós não estamos falando de cristandade com C minúsculo, nós estamos falando de virtudes com V maiúsculo e V de verdade, alguém que realmente viveu aquilo que pregava, aquilo que ensinava. Nunca, olha que frase bacana, nunca a sua porta se fechou para as necessidades alheias. Nunca a sua porta se fechou para as suas necessidades alheias. Na obra Vida e Mensagem, psicografia do nosso Raul Teixeira e de autoria espiritual de Francisco de Paula Vitor, tem uma parte desse perfil que nós trouxemos, a outra metade está no site da própria AEV, né? Em que encontramos uma frase que reproduz, que sintetiza toda a vida de Francisco, toda a alma de Francisco, o nível evolutivo que ele alcançou. Diz assim: abraçou a bandeira de um ideal para vivê-lo. Abraçou a bandeira de um ideal para vivê-lo. Então fez questão Jesus que o patrono da primeira casa espírita de Volta Redonda fosse um cristão de verdade,
fosse um cristão, um consolador encarnado, fosse alguém que tivesse autoridade moral, fosse um espírito de virtude verdadeira, na sua simplicidade, na sua singeleza, mas na sua dignidade, que prevaleceu sobre todo o preconceito, sobre toda a cara feia, sobre toda a prepotência da época. Assim, a Eve recebeu um presente espiritual, recebeu um símbolo, um ícone, um guia para todo o seu desenvolvimento, para toda a sua existência. Segundo informações de mentores da Eve, seu espírito iluminado já brilhou nas academias europeias e renasceu como filho de uma liberta, para adquirir mais um laurel perante a própria consciência, a da humildade, e saiu-se vencedor. Então, nós realmente, depois de reverenciar os 11 fundadores, né, que tiveram, digamos assim, a compaixão por uma jovem e se uniram já em gestão de caridade para auxiliá-la, nós iniciamos igualmente a nossa conversa reverenciando a figura do mentor desta casa, o humilde Francisco de Paula Vitor, pedindo a Jesus que o abençoe, que o ampare e que permita sempre dar prosseguimento ao seu trabalho nessa oficina cristã que se plantou em Volta Redonda há 80 anos atrás. Meus amigos, a bandeira que Francisco abraçou e viveu é a da caridade e que estará para sempre hasteada no coração da Eve. Nessas horas de celebração, nessas horas de festa, nesses momentos felizes que nós compartilhamos, é preciso lembrar aquilo que nos une. É preciso lembrar o ideal que nos alimenta, aquilo que nos fortalece, aquilo que nos energiza, aquilo que dá sentido à nossa razão de viver, de trabalhar, de procurar o melhor. E a caridade, a palavra-chave do Espiritismo, né? É aquilo que traduz a vida do seu mentor, do seu patrono, é a palavra-chave para a compreensão dessa história, para o entendimento dessa trajetória que se construiu aqui em Volta Redonda. Esse ensino de Kardec nós não podemos esquecer nunca. A caridade é a alma do Espiritismo. A caridade é a alma, a essência, o suprassumo, a síntese, a tradução da doutrina espírita em uma palavra. Se os irmãos aí fora, em algum momento da vida, no contato com seus familiares, seus amigos, perguntarem o que é Espiritismo, podem dizer com certeza e convicção, é caridade. Como assim é caridade? Caridade é a palavra que melhor traduz e sintetiza todas as lições do Espiritismo, assim como o amor é a palavra e a lição que traduz o Evangelho inteiro. Disse o próprio Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, resume toda a lei e todos os profetas. A versão moderna deste ensino se encontra na palavra caridade, que é ao mesmo tempo a síntese, a tradução da vivência, da experiência do próprio patrono da instituição. Nunca duas coisas combinaram de maneira tão feliz, tão apropriada, tão concreta, quanto esse encontro, né, entre a vida, a biografia do patrono da instituição e aquilo que ela executa, aquilo que ela desenvolve, a doutrina que ela abraça. Kardec desenvolveu amplos estudos acerca da caridade.
A caridade foi, digamos assim, o leitmotiv, o fio condutor da obra kardeciana ao longo dos seus 12 anos de realização, desde 1857 até 1869, a 31 de março, quando desencarna. Na primeira edição do Livro dos Espíritos, que era muito menor do que essa que nós conhecemos hoje, né? De 1019 perguntas, tinha 500 e poucas perguntas, a edição original de 1857. Na primeira edição, na introdução, logo na largada, Kardec já dizia, colocava na primeira plana, no topo, né, da nossa felicidade futura, o amor e a caridade para com os semelhantes. Então, logo na abertura, no prefácio da obra kardeciana, da codificação, ele já avisa: o amor e a caridade são o nosso caminho da felicidade. Nos prolegômenos, que são o prefácio, né, digamos assim, do Livro dos Espíritos, ele já reforça. Os espíritos que ali se comunicam avisam que nessa obra se encontram as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e caridade. Universal, sem barreiras, sem fronteiras, sem divisões de qualquer espécie. Todos são convidados, as portas estão escancaradas, os corações estão abertos para que todos aqueles que desejem possam chegar, independente da sua religião, independente do seu entendimento, da sua compreensão. Aqui não se mede entendimento, aqui se busca sentimento. O que nos une é o sentimento de amor e de caridade, que está acima de qualquer diferença humana, de qualquer distinção artificial que a cultura humana tenha produzido ao longo dos séculos. Na questão 648, ele é taxativo. A caridade é a lei mais importante. A caridade é a lei mais importante. Ele reforça isso o tempo inteiro, por ser a que faculta o homem a adiantar-se mais na vida espiritual. Você quer fazer um autoexame para verificar o estágio em que se encontra hoje em termos de evolução? Verifique o seu sentimento de caridade. Esse é um autoexame todo próprio, íntimo e pessoal, que qualquer um de nós pode fazer. Qual é a minha capacidade que eu tenho hoje de perdoar aqueles que me ofendem? De convidar aqueles, de conviver com aqueles que discordam de mim? De auxiliar o próximo como verdadeiro irmão? Cada um de nós pode fazer essa verificação e lembrar daquela frase de Kardec, né, tão famosa: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Ninguém pergunta seu ponto de partida, ninguém lhe pede currículo de virtude, ninguém lhe pede atestado de santidade prematura, mas o que se pede é coragem, é honestidade moral, de ver no espelho de si mesmo, da própria consciência, e dizer: eu quero melhorar, eu quero progredir, eu quero ser melhor, e que esse desejo seja tão mais intenso quanto o pior eu tenha sido, porque aquele que é capaz dos grandes arrependimentos é capaz também das grandes ascensões. Então é esse o convite que se faz a todos. Jesus não veio para os sãos, veio para os doentes. Não veio para os santos, veio para os pecadores. Somos nós. Quer ver mais pecadores? Botar um espelho aqui, vocês vão ver os pecadores todos. Não é isso? Não é assim, não somos nós. Mas o importante é que nós temos consciência do nosso pecado. Nós temos consciência de que nós precisamos melhorar e nós queremos melhorar. E não queremos ser melhor do que ninguém. Queremos apenas melhorar em relação a nós mesmos.
A vida não pode ser melhor assim? Não pode ser mais suave, mais feliz, mais solidária, mais fraterna? Então Kardec sinaliza a relação umbilical entre cristianismo e espiritismo reiteradas vezes, né? Essa doutrina cuja alma é a caridade, ela tem como base, ela tem como nas suas entranhas o símbolo do Cristo. Ela é a obra do Cristo. Ela tem o selo da manjedoura, ela tem a marca do Cristo em cada página, em cada missionário, em cada Francisco de Paula Vitor que encarna, ela vai junto marcada no coração o selo da manjedoura. E disso nós nunca podemos esquecer. É o nosso Chico, é o nosso Divaldo, é o nosso Peixotinho, a nossa Ivone, tantos e tantos missionários, né? É o nosso Balde, é o nosso Rustem, quantos e quantos missionários, muitas vezes incompreendidos, mas que trazem o mesmo selo da manjedoura no coração. Então, Kardec repetia isso, a exaustão, né? No Livro dos Espíritos, na conclusão, lá ainda em 1857, o Espiritismo não traz moral diferente da de Jesus, não traz moral diferente. Os Espíritos vêm não só para confirmá-la, mas também para mostrar-nos a sua utilidade prática. É o que o Emmanuel faz o tempo inteiro, esmiuça, mostra para a gente assim, deixa eu te mostrar como é que você pratica isso. Deixa eu te abrir o entendimento para você ver na sua vida prática como é que você vai aplicar o Evangelho. É isso que Emmanuel faz o tempo inteiro, né? Na Revista Espírita, em 1858, o ensino dos espíritos é eminentemente cristão. Em 59, dando um exemplo por ano, eu poderia passar amanhã aqui dando exemplo, mas só para lembrar, né? Os espíritos elevados só boas coisas ensinam. A sua moral é a do Evangelho. Depois, em 1860, é o próprio Cristo que preside os trabalhos de toda a sua natureza, da natureza que estão em andamento, né? Que estão em vias de realização. É o próprio Cristo. Lembra de Bittencourt Sampaio, Jesus no leme? É Ele que dirige, é Ele que governa, é Ele que estabelece o ritmo de cada missionário, de cada etapa daquilo que está sendo executado. A vida tem comando, a vida tem controle, e está em mãos sábias e poderosas, tão sábias quanto poderosas, capazes de levar a bom termo a nau terrestre. O mundo não é dos pretensiosos, o mundo não é dos vaidosos. Quem herdará a terra são os mansos, são os pacíficos, são os simples de coração. A vitória é deles. Então, Kardec nos diz, é o próprio Cristo que preside aos trabalhos de toda a natureza. São os verdadeiros espíritas, os espíritas cristãos. Olha aí, são os verdadeiros espíritas, os espíritas cristãos. Não há argumento nem interpretação que possa alterar esse ensino em qualquer sentido. Está aí, está claro, está dito. Que era o cristianismo há 18 séculos, se não o espiritismo? Só o nome é diferente. Olha aí. Que era o cristianismo há 18 séculos, se não o espiritismo? Só o nome é diferente. Aí chega no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o ápice dessa história. Nós temos a lição completa, digamos assim, né? E aí Kardec diz, o Espiritismo é a terceira revelação. Aquela que foi prometida lá por Jesus no capítulo 16 do Evangelho de João, versículos 12 e 13. Muitas coisas teria ainda a vos ensinar, mas ainda não é oportuno. Eu vos enviarei o Consolador, que há de lembrar e explicar tudo aquilo que tenho dito. A promessa solene
e eterna foi cumprida. 18 séculos depois, no momento em que a humanidade já tinha entendimento bastante avançado, progredido, para receber novas lições, vêm as virtudes dos céus, os espíritos do Senhor, qual estrelas, descidas das alturas, para nos trazer, para nos lembrar, para nos explicar todos os ensinos de Jesus e completá-los e desenvolvê-los naquilo que comporta hoje o nosso entendimento e que antes não comportava. Então, é um derrame de misericórdia, é o maná, o pão que desce do céu, o pão vivo que outra vez desce do céu para alimentar o coração humano, para espargir consolo às multidões, para mostrar que a vida prossegue, que a vida continua, que nós não estamos presos a uma única existência, que nós somos espíritos imortais, que nós temos diferentes encarnações em diferentes etnias, em diferentes países, lugares, culturas, que em gêneros e sexos diferentes, em tudo, nós somos todos filhos do mesmo Pai, nós somos irmãos. Os Espíritos vêm nos lembrar a nossa humanidade, vêm nos recordar a nossa fraternidade que estava esquecida, que estava esmaecida, apagada pelo tempo e que precisava ser revigorada, precisava ser fortalecida, reavivada como uma chama preciosa que não pode se apagar. A humanidade recebe uma brisa suave, um vento novo de esclarecimento, de progresso, de amor que desce dos céus para promover a sua transformação. Agora, a verdade é dita em pouquíssimas palavras. O Espiritismo é a obra do Cristo, é a promessa cumprida, é a consumação de um ciclo que estava anunciado, prometido e que finalmente se inicia de transformação do nosso planeta. E no capítulo 15 dessa obra luminosa, maviosa, o Evangelho segundo o Espiritismo, vem o capítulo que traz a bandeira do Espiritismo, que traz a frase mais importante, o suprassumo, a síntese, a seiva brilhante, valiosa, que traduz a nossa doutrina em pouquíssimas palavras. Fora da caridade não há salvação. Naquela época, a frase mais comum e mais assemelhada a essa que nós conhecemos era o fora da igreja não há salvação. Mas essa frase, na sua versão antiga, ela era separadora, era sectária, ela fazia distinção das pessoas. Agora não. Esse é interessantíssimo que quase que com as mesmas palavras, com a alteração de uma só, fora da igreja não há salvação, fora da caridade não há salvação. Mudando apenas uma palavra, mudou-se tudo, mudou-se todo o sentido. Agora não tem barreiras, agora não tem sectarismo, agora não tem fronteira, não tem divisão, agora são braços abertos, prontos a receber a todos, porque esse é o abraço do Cristo, esse é o convite do Cristo. O sol brilha sobre justos e injustos. Ao ar todos nós respiramos, qualquer que seja a sua ideologia, qualquer que seja o seu pensamento, qualquer que seja o sentimento, Deus não menospreza e não separa ninguém. E a primeira lição que todo filho de Deus deveria aprender é não separar e não afastar ninguém, porque todos somos irmãos. E essa é a primeira lição da caridade, é o ABC, é o beabá da lição, que nós ainda não aprendemos.
Em pleno século XXI, no apogeu da história, no apogeu da tecnologia, vaidosos, ultra vaidosos, com as melhorias, com os progressos, com os brinquedinhos de todas as telas, nós ainda temos aquele coração de pedra, né, que o profeta Ezequiel salientou e que ainda não se transformou num coração amoroso nos nossos nas nossas almas, né? Então, 2000 anos depois, nós não aprendemos a lição. Nós ainda encontramos os pretextos mais variados para dizer: você é lá, eu sou cá. Você é daquele time, eu sou desse time. Com exceção de Flamengo, Fluminense, porque aí também se justifica a divisão, né? Mas, tirando essa separação, as outras todas, né? Como é que pode você achar sempre que está certo e que o outro está totalmente errado? Por que a razão não pode estar um pouco de cada lado? E por que não podemos, a partir do diálogo, buscar o entendimento? Por que o preconceito contra o irmão? Às vezes o sujeito diz assim: eu tenho preconceito contra aquele tipo, por isso, por aquela razão. Eu penso assim, aí eu sei que é ruindade, mas eu tenho que confessar para vocês: Deus releva porque você confessa, não é isso? Então eu vou confessar para vocês. O sujeito assim: eu tenho preconceito contra flamenguista. Eu olho assim para ele e penso: você vai nascer numa família flamenguista amanhã, para ver o que é bom. Não é isso? Eu sei que é ruindade, mas eu confesso, é público. Toda vez que o sujeito... Deixa eu seguir, depois a gente... Tá? Por quê? Porque é da lei que aquele que tem preconceito contra quem quer que seja, amanhã vai ter que calçar o sapato dele, vai ter que viver o preconceito que ele ofereceu ao outro para experimentar também, para aprender o que é o sentimento de irmandade de verdade, que ninguém tem direito de distinguir ninguém, sob nenhuma razão, sob nenhum pretexto. Então, eu confesso que publicamente dá aquela vontade de dizer, mas eu fico quieto, né? Eu só penso, né? Olho para ele, é iludido, né? Não sabe de nada. Mas vamos lá, então, fora da caridade da salvação, olha a tradução moderna da frase do site aqui da Eve, ó. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Amarás o teu próximo como a si mesmo. Na sua versão moderna, fora da caridade na salvação. Uma é sinônimo da outra. São as duas faces da mesma moeda. E o rosto que está incrustado nas duas faces é o de Jesus. Entendeu? É esse o movimento que nós participamos. Agora, a cruz é o exemplo. O exemplo é o encontro perfeito da verticalidade das ideias com a horizontalidade das atitudes. Você vai ser o exemplo daquilo que você acredita, daquilo que você fala, daquilo que você diz. Os outros vão ter que ter simpatia pela doutrina, pelo seu ato, pelo seu gesto, pela sua vida, e não de blá, 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 porque de blá, blá, blá a terra está cheia. Gente pregando o evangelho tem milhões. Gente praticando o evangelho que nem Francisco de Paula Vitor, são poucos. Talvez nessa sala nenhum de nós se salvasse, né? Paula Vitor talvez continue sozinho aqui na sala, olhando para a gente assim, 80 anos depois, né? Esperando que a gente desperte, né? Muito bem, olha que bacana. Dois amigos nossos, Estênio Monteiro de Barros e Jorge Damas Martins, também amigos da casa, né? De longa data, escreveram uma obra que é uma preciosidade, chamada A Bandeira do Espiritismo,
em que eles contam a história dessa frase: fora da caridade não há salvação. Esse ícone, esse símbolo da nossa doutrina tem uma história. E olha que história bonita. O primeiro espírito, olha só, gente, preste atenção. O primeiro espírito a dar mensagem daquilo que foi registrado, daquilo que está publicado pelo próprio Kardec, né? Com a frase, fora da caridade não há salvação, é Paulo de Tarso, é São Paulo. Lembra do Paulo Estevão? Então, ele, Paulo, o apóstolo dos gentios, em 1860, ou seja, 4 anos antes da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, ele dá a mensagem dizendo assim, meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Então, nós devemos ao apóstolo dos gentios, a Paulo de Tarso, a cunhagem desse slogan tão bonito que hoje nos distingue e nos orgulha: fora da caridade não há salvação. 2 anos depois, um ano depois, em Lyon, que é uma terra dos mártires do cristianismo, né? Onde houve uma das grandes perseguições aos cristãos de todas as épocas. Basta ler o volume Ave Cristo, né? Basta procurar a história de Blandina, da escrava Blandina, que virou uma heroína, né, da tradição cristã. Em Lyon, exatamente em Lyon, por isso que Kardec nasce em Lyon, não é à toa, é a resposta dos céus aos desatinos dos homens, né? É ali que nasce o Espiritismo, é ali que nasce o codificador. Carita, martirizada em Roma, que é Santa Irene, né? Segundo mensagens, todas, diz Kardec na Revista Espírita, todas as comunicações de Carita são marcadas pelo mesmo sinete de bondade e de simplicidade, evocada na Sociedade de Paris, disse ter sido Santa Irene, imperatriz. Está lá na Revista Espírita, em fevereiro de 1862. Então, Carita, quem já ouviu falar na prece de Carita, levanta a mão. Não é isso? Na prece de Carita, desse mesmo espírito, pela mesma médium, né? Diz ela: chamo-me caridade. Olha o nível desse espírito, ao ponto de ser autorizado a se apresentar como personificação da caridade. Não é pouca coisa, né? É amiga do Francisco de Paula Vitor, né? Então, chamo-me caridade, sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos conte entre os que se arrolam sob a minha bandeira. Nada temais, a caridade. Então, olha aí. Então, essa frase, ela foi sendo construída com mensagens sublimes, né? Veio Paulo de Tarso, agora veio Santa Irene, né? Ela foi sendo reforçada até o ponto de Kardec, né, cair a ficha e ele perceber: eu vou criar um capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, e botar lá o título: fora da caridade não há salvação. E ainda uma terceira, essa sim, em 1862, de um botânico na época desencarnado, chamado Júlio Olivier, que diz: todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação. Ou seja, essa divisa já existia no plano espiritual.
Para os espíritos, ela já era a bandeira. Ela apenas foi transposta, foi transplantada, foi enxertada na terra para que nos norteasse também, para que nos servisse de guia, né? Então, ele diz assim, essa divisa já existe. Muito bem. Mas o que é a caridade? O que é a caridade? Não é uma boa pergunta? Uma palavra tão comum, tão frequente, nós repetimos tanto, né? Fora da caridade não há salvação. Recomendamos para os outros, né? Fora da caridade não há salvação. O que é a caridade? Kardec se faz essa pergunta. Está lá na questão 886 do Livro dos Espíritos. Olha só. Olha que pergunta preciosa, que pergunta legal essa. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Eu não quero saber caridade para João, para José, para Joaquim. Eu quero saber o que é caridade conforme a entendia Jesus. E a resposta dos Espíritos: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Olha que legal. Não falou em caridade material. Falou só em compreensão, só em indulgência, só em benevolência entre os homens. E qual é a nossa maior dificuldade? Não é a intolerância? Não é a incompreensão? A gente fala assim, a prece de São Francisco, é melhor compreender que ser compreendido, mas sou eu que espero sempre a compreensão. E ofereço pouca compreensão às pessoas que fazem parte da minha vida. A gente repete na prece, é melhor amar do que ser amado, mas é da boca para fora. Porque o que eu quero mesmo é ser amado primeiro. Não é isso? Então aqui inverte-se, né? A verdadeira caridade é benevolência, é indulgência, é perdão para o outro. Então, quando eu digo fora da caridade não há salvação, é como se dissesse, fora da benevolência não há salvação. Fora da indulgência não há salvação. Fora do perdão não há salvação. E eu pergunto a vocês, mas aquela pergunta honesta, no coração, o que mais o Brasil precisa hoje, o que nós mais precisamos do que benevolência, indulgência e perdão uns para com os outros. De nós reconhecermos que nós todos erramos, que todos merecemos perdão, que todos merecemos benevolência, todos merecemos indulgência. Ontem foi 2 de agosto. 2 de agosto é o Dia Mundial do Perdão. Vocês sabem por quê? Porque um dia Francisco de Assis estava diante do Papa e o Papa tinha tido tal sonho com Francisco, né? Ele sonhou que um mendigo ia aparecer para ele e que ia salvar a igreja. Se não fosse isso, quando avisaram a ele que um grupo de mendigos maltrapilhos estava à porta lá da casa dele, né? Que na época era em Latrão, ele nem receberia, jamais. Né? Mas como ele tinha tido o tal do sonho, ele ficou esperto e recebeu. Né? Quando falava, tem um grupo de mendigos aí à sua porta, deixa entrar, deixa entrar, deixa entrar. Vê se, né? Não sei se hoje alguém entraria, né? Mas vamos lá. Francisco entrou. E quando entrou, depois de falar da bula, né, da regra bulada, lá da sua ordem e tal, o Papa ainda perguntou para ele, meu filho, você quer pedir mais alguma coisa? Olha que bacana. Que sonho importante, né? O sonho deve ter sacudido o Papa, né? E aí Francisco olhou para o Papa e disse assim, meu senhor, se me fosse possível implorar ao Senhor alguma coisa, o vosso Francisco pediria perdão. Perdão para tudo e para todos. Perdão para a humanidade inteira. Porque nós todos, Senhor, só precisamos de perdão.
O perdão é transformador. O perdão é de Jesus. Foi o perdão que Jesus ofereceu à adúltera no meio da praça. E todos os homens jogaram as pedras ao chão. Qual de nós na vida que não precisa do perdão de alguém? Quem nunca errou? O Papa teve o coração rasgado com aquela frase. Ele também jogou as pedras ao chão e disse: meu filho, está concedido, hoje nós perdoamos a tudo e a todos. Aí os padres que estavam do lado: meu senhor, pelo amor de Deus, não faz isso não. Aí ele: mas por quê? Senão como é que a gente vai vender as indulgências? Não faça isso, por favor. Nós entendemos a bondade de sua magnificência, né? Mas temos que ter outra solução para isso. Aí o padre olha para Francisco, olha para os padres ao redor e diz assim: olha, que seja então, meu filho, o dia 2 de agosto, o dia do perdão. Nesse dia, e apenas nesse dia, todos terão perdão sem ter que pagar indulgência alguma. Então, dia 2 de agosto, que foi ontem, ficou sendo o Dia Mundial do Perdão. Mas aí eu pergunto para todos aqui presentes, e cada um só precisa responder para si: quem aqui nesta sala não teria alguém para pedir perdão por alguma coisa que já fez? Então, o pedido de Francisco ainda é atual para todos, né? E se nós que estamos aqui nessa sala e nós temos o benefício desta doutrina maravilhosa, por que não podemos estender esse perdão a todos? Que mundo maravilhoso será se todos tivessem perdão para as suas faltas, se todos tivessem a oportunidade de recomeçar, de estender a mão, de aceitar o irmão do jeito que ele é. Muito bem. O que eu fiz? Bom, Paulo de Tarso cunhou um hino à caridade. O mesmo Paulo. Não foi à toa que ele nos trouxe a fórmula fora da caridade na salvação. Está lá na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 8, versículos 1 a 13, a caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente, dizem lá os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, olha aqui, a benevolência, tudo desculpa. Olha a indulgência, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A mesma lição há 2000 anos atrás. É o mesmo vinho que nos está sendo oferecido. É a mesma lição que volta dos tempos idos e se apresenta outra vez entre nós. Kardec procurou traduzir em palavras comuns o que significa a caridade e as diferentes nuances dessa figura tão importante para o nosso progresso espiritual. Diz ele, no terceiro discurso da Viagem Espírita de 1862, há caridade em pensamentos, a prece. Há caridade em palavras, em atos. Você quer coisa mais caridosa do que incentivar alguém? Alguém quer fazer alguma coisa, você diz que bonito. Alguém quer fazer uma coisa, você diz que bacana. Vá em frente, acredite, eu te ajudo. Que coisa melhor na vida do que isso? Você sempre será grato às pessoas que te incentivaram. Incentive também.
ela, em Atos, ela não é tão somente a esmola. O homem é caridoso em pensamentos, sendo indulgente para com as faltas do próximo. Olha aí, outra vez a indulgência. A caridade em forma de palavra nada diz que possa prejudicar a outrem. Gente, fofoca é um dos tipos de perversidade. Você falar mal de alguém que fez alguma bobagem é jogar veneno em cima da ferida. Então, e lembra eu sempre lembro essa frase porque para mim caiu muito bem. Dizia o Freud a seguinte frase: quando Pedro me fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Vou repetir. Quando Pedro me fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Sabe por quê? Porque quando você fala de alguém, aquilo que te chamou a atenção nele é aquilo que combina com o seu nível espiritual, com a sua dificuldade. Então, o fofoqueiro reclama do fofoqueiro. O fofoqueiro chega em casa e diz assim: você viu como é que aquelas pessoas são fofoqueiras? Elas ficam falando de todo mundo o tempo inteiro. É a Mariquinha, é o Josézinho, é isso. Daqui a meia hora ela ainda está falando da fofoca dos outros. Por pura virtude. Por pura virtude. Não é que ela seja fofoqueira também, mas por estranha sintonia, ela se identificou exatamente com a fofoca alheia. Então, vou repetir a frase do Freud. Quando Pedro fala de Paulo, eu aprendo mais de Pedro do que sobre Paulo. A pessoa que vem falar do defeito dos outros, ela acaba revelando os seus. Então, se você ficar quieto olhando para ela e ficar só ouvindo e prestando atenção, ela vai estar fazendo uma confissão pública do jeito que ela é e não do jeito que os outros são. O filtro, a lente que ela usa, revela a natureza que ela ainda possui. Se eu soubesse disso antes, eu confesso a vocês que eu nunca teria falado mal de ninguém. Não é verdade? Porque na hora que você começa a falar mal, você está se revelando ali, você está se confessando. Então preste atenção na próxima vez que você for falar de alguém, fica quieto, faz que nem o Chico, né? Bota água na boca e não fala, porque se você falar, você vai estar se confessando para o outro e dizendo do jeito que você é. Então olha que bacana, ó. A caridade em forma de palavra nada diz que possa prejudicar a outrem. A caridade em ações assiste ao próximo na medida das suas forças. É o pobre que divide o prato com o irmão. Não é o rico que dá a esmola como quem dá a sobra às suas migalhas. O pobre que partilha seu pedaço de pão com um companheiro mais carecente do que ele, é mais caridoso e tem mais mérito aos olhos de Deus do que o rico que dá do seu supérfluo sem de nada se privar. É o óbolo da viúva. Aí alguém fala assim para mim: eu não tenho nada de supérfluo para dar. Gente, quem me conhece sabe, eu brinco, né? Sabe quanto é que fatura a indústria de fumo, cigarro, no mundo? Bilhões. Bilhões. Se todo o dinheiro que é gasto em cigarro fosse feito para alguma coisa boa, dava para construir casa e dar comida para muita gente. Outra coisa, eu não sei quanto a vocês, mas eu, pelo menos, já penso 2 vezes. Sorvete. Sorvete. Quem toma sorvete, levanta a mão. Pois vai ter que pensar 2 vezes. Porque se uma latinha de sorvete dá 20, 30 reais. E o sorvete é supérfluo. O refrigerante também. E se você fosse fazer conta dos milhões e bilhões, vai ver quanto é que fatura as empresas de refrigerante. Se você fosse dar todo o dinheirinho que você gasta em refrigerante e sorvete para o pobre,
não tinha mais gente com fome. Está vendo como é que tem supérfluo? E tem. Você vai na casa da madame, a estante tem não sei quantos bibelôs. Tem o anjinho com a perna levantada para a direita. Tem o anjinho com a perna levantada para a esquerda. Tem o anjinho olhando para o céu. E tem o pobre na porta de casa passando fome. Tem ou não tem supérfluo? Vou passar essa parte. Agora, quando vocês forem tomar sorvete, tomar Coca-Cola, não se lembrem dessa parte, esqueçam, porque eu ainda tomo sorvete e ainda tomo Coca-Cola. Mas vamos lá. A caridade é a antítese do egoísmo. Este é a exaltação da personalidade, aquela sublimação da personalidade. Ela diz: para vós em primeiro lugar, para mim depois. E o egoísmo diz: para mim antes e para vós se sobrar. A primeira está toda inteira nesta frase do Cristo: fazei aos outros o que quiseres que vos faça. Então, como é que a gente está de tempo? 10 minutos? Tá bom. Então, Kardec usou muitas e muitas páginas para explicar o que é a caridade. No capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um item chamado a caridade material e a caridade moral. Então, quem quiser pode ir lá e tem todo o raciocínio para você aprender a distinguir as duas faces da caridade. Perceber que só a caridade beneficente não é suficiente. A caridade benfazeja, benevolente, também é importante. Na Revista Espírita de dezembro de 1868, Kardec cunha essas duas expressões, caridade beneficente e caridade benevolente. Então, são as duas faces da moeda da caridade. A delicadeza com que você doa é tão importante quanto a doação. Você dar alguma coisa sem constranger o pobre, sem humilhar o pobre. Ao contrário, tomando todos os cuidados, todas as delicadezas do coração, para que ele se sinta como irmão. Às vezes você pede um favor a ele. Você me ajuda aqui, carrega esse negócio aqui comigo? Aí você carrega o negócio para ele. Puxa, toma aqui uma recompensa para você. Você não deu uma esmola. Ele se sentiu acolhido, se sentiu útil, se sentiu irmão, e você trouxe ele para você, olha, vamos fazer junto. Então, o cuidado, a delicadeza, porque ele tem a marca da manjedoura. Perdão, tudo aquilo que fizerdes a qualquer destes pequeninos, é a mim que fareis. Então, quando você estiver auxiliando o pobre, você tem que lembrar, é Jesus na sua frente. Você trataria Jesus com ironia? Você trataria Jesus com desdém? Quando vai alguém importante na sua casa, você não separa a melhor louça? Não separa a melhor toalha? Não faz a faxina na casa? Não bota a melhor roupa para receber a pessoa importante que vai na sua casa? Por que não faz a mesma coisa com o pobre? Não é seu irmão também? Não representa Jesus? Percebeu? Então, a caridade não tem limites, diz Lacordaire, né? Lacordaire, não sei a pronúncia. A caridade não tem limites, ela é infinita como Deus, de onde emana e não admite qualquer impossibilidade.
E aí, para concluir aqui a nossa conversa, eu trouxe uma mensagem dos Espíritos que eu acho belíssima e que eu acho que ela traduz em toda a sua intensidade, em toda a sua pujança, em todo o seu vigor, o verdadeiro sentido da palavra caridade. Dizem eles: sim, a caridade deve ser devotada, desinteressada, ativa, valorosa e praticada com a renúncia de si mesmo. Deve possuir todas as virtudes e todas as coragens. Deve ir aos campos de batalha, por sob o chuveiro de balas, socorrer os moribundos e os feridos, exortá-los ao arrependimento. Deve ocultar-se nas pocilgas para fazer brilhar aí uma centelha que aqueça os corações e ilumine as inteligências. Subir os degraus dos tronos para dizer a verdade e rasgar a venda com que o orgulho ou a lisonja cobrem os olhos dos que cingem uma coroa. Deve apanhar da lama o pobre a quem falta o pão de cada dia. Deve, usando de palavras brandas, abater o orgulho do poderoso, fortalecer a coragem e a energia do fraco. Deve ter os olhos constantemente abertos e voltados para todos os lados, a fim de descobrir os sofrimentos, as fraquezas, as faltas, morais ou físicas, e dispor de 1000 mãos, sempre prontas a socorrê-los. Meus amigos, dizem os Espíritos a todos os nossos corações: retornai singelamente ao cristianismo do Cristo. O amor, eis a lei, eis os evangelhos. É cristão, olha só essa frase, isso poderia ser colocado na fachada de todos os centros espíritas. É cristão, quaisquer que sejam as suas crenças, qualquer que seja o culto externo que pratique, todo aquele que ama os seus semelhantes, que procura fazer-lhes o maior bem possível, que envia esforços por progredir e auxiliar o progresso dos seus irmãos. Se você ama alguém de verdade, se você está disposto a sacrificar a sua vida por alguém, a dar os seus dias, as suas energias, a sua vitalidade, a sua inteligência, o seu melhor por alguém, você é cristão. Se você não ama, se você não é capaz de sacrificar-se por alguém, de oferecer a esse alguém o seu melhor sentimento, as suas melhores capacidades, o pouco que lhe assiste, você pode dizer que pratica qualquer religião, mas você não é cristão. A sua cristandade jamais será de superfície. A cristandade não se falseia, porque a cristandade é um sentimento que está dentro do coração. E Deus, que vem em secreto, vê o coração de cada um de nós. É esse o cristianismo do Cristo, é esse o cristianismo que está de volta. Em 2021, se não me engano, o Banco do Brasil prestou uma belíssima e merecida homenagem a uma das grandes missionárias do Cristo de todos os tempos, a psiquiatra Nise da Silveira, que fez um movimento no tratamento de doenças psiquiátricas e mentais, que ficou conhecida como Revolução do Afeto. Revolução do Afeto. Nise da Silveira provou, por A mais B, que o afeto cura. E que cura mais e melhor do que qualquer remédio, do que qualquer choque, do que qualquer método humano, o afeto, a arte, o acolhimento, o abraço, faz milagres que a nossa vã filosofia e a nossa pobre ciência ainda não conheciam. Agora eu pergunto a vocês, no mundo doente como o que nós nos encontramos, no mundo onde, pasmem,
280 milhões de pessoas no mundo inteiro sofrem de depressão. No mundo onde 720 mil suicídios ocorrem todos os anos, especialmente na fase dos 15 aos 29 anos. No mundo doente, será que o remédio que nós precisamos não é afeto? Meus amigos, que venha a revolução do afeto. E se configurarmos o mundo de regeneração como um mundo de afeto, será que ele não poderia começar exatamente agora? Será que esse mundo de afeto, essa onda de afeto, não é o que começou nesta casa há exatos 80 anos atrás? Não é essa bandeira do cristianismo, do espiritismo cristão e humanitário que está na bandeira deste prédio há 80 anos? Dizem os espíritos que não está longe o tempo onde não teremos mais distinção alguma, onde a mesma bandeira de amor e caridade reunirá todos os homens. Jesus, diz Emmanuel, no alto do monte, desfradou a bandeira da caridade. Diz o balde, unamo-nos sob a mesma bandeira de Cristo, que é o único e verdadeiro Senhor desta obra, de toda a doutrina espírita, de todos os centros espíritas e desta casa também. Mas esta tem uma felicidade adicional, doutor Luiz, pela felicidade do nome, porque se colocou para sempre e eternamente como estudante da verdade. E Jesus prometeu que todos aqueles que conhecerem a verdade encontrarão também a libertação, a paz, a felicidade, a graça. Que Jesus nos abençoe e abençoe para sempre a Associação Espírita Estudante da Verdade. Muita paz. Bom, meus irmãos, queremos agradecer ao Júlio, essa excelente palestra que mexeu com os nossos corações. Muito obrigado, Júlio, e Jesus te recompense. Nós queríamos agradecer a toda a presença de todos vocês aqui na nossa casa, para esse evento de grande alegria espiritual para todos. E como um brinde para vocês, nós vamos apresentar a música, uma música sublime, através do nosso irmão, que nunca deixou de colaborar com a nossa casa, Luiz Alfredo. Luiz Alfredo, por favor. Por favor.
Luiz Alfredo, é filho da diretora da casa, neto do ex-presidente, que quando eu era criança tocou no nosso congresso presidente. Muito obrigado, Luiz Alfredo. Tá? Muito obrigado a todos. Agora, antes da prece de encerramento, nós vamos distribuir um brinde para todos vocês, os jovens, vamos distribuir a cada um. Se tiver um casal, pega apenas um, né? Um livro só, tá? É o livro sobre a palestra de hoje, por favor. Desculpa, nem mostrei. Dá para o Júlio? Hein? Não, o Júlio ele vai levar uns 50. Deixa eu dar um para ele aqui. Pega um outro lá para eu dar para o Júlio. Só você. Ah, você já pegou. Aí você vai levar para você lá, tá? Quanto? Muito bem. Após muito bem. Muito bem. Após essa lembrança da fundação da casa e da palestra de hoje, que vocês vão ver, que o Júlio se baseou. Nós vamos agora elevar o nosso pensamento ao alto. Amoroso Jesus, nós vos agradecemos de todo o coração por esse momento de paz e de alegria espiritual. Agradecemos, Senhor, a presença de teus mensageiros aqui conosco. Agradecemos a presença dos nossos amigos convidados, visitantes desta e de outras cidades. A que todos nós, Senhor, sejamos abençoados pela tua misericórdia. Abençoe esta casa, a todos os seus trabalhadores, encarnados e desencarnados, a todos aqueles que por aqui passaram, que são centenas e centenas nesses últimos 80 anos. E nesta casa, Senhor, que evitamos citar nome, porque, como sabemos, na seara do Cristo, não importa o nome, vale o serviço feito. E vós sabeis, Senhor, quais são aqueles que fizeram o serviço. Que todos eles, do passado e do presente, recebam de Ti, Senhor, as bênçãos e a proteção de que tanto todos nós carecemos. Pedimos, Senhor, as Tuas bênçãos para os nossos irmãos visitantes lá da Casa de Recuperação e Benefício Bezerra de Menezes, que vieram lá do Rio para comemorar conosco os 80 anos desta Tua casa.
e que a tua paz, mestre dos mestres, esteja conosco agora e para todos sempre. Graças a Deus. E assim seja. Fala sobre a visita. O mural, espera que eu faço. Ali, nos fundos, tem um mural da nossa história, um resumo da nossa história que vocês poderão ver, acompanhar. Agradecemos a todos, agradecemos ao nosso Luiz Feijolo aí, que um homem tão ocupado e aceitou nossos convites para vir aqui. Ok, Feijolo? Muito obrigado pela sua presença.